Vamos lá, começando então a nossa primeira prova de 2010. Claro, a primeira prova, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Agente de Fiscalização. Eu estava observando aqui o texto de Rubem Alves, você viu, né? Interessante, né? Numa seleção de doutorado ainda para vários estudantes, vários acadêmicos aí na Unicamp. E ele estava colocando uma série de perguntas e dizia, olha, falem sobre o que você gosta. Diga aí, que pergunta interessante, né? É interessante que quem já passou pela seleção de mestrado, pelo menos, ou né, por essas entrevistas e tal, o pessoal sabe que geralmente as perguntas são um pouco tensas, falar sobre a linha de pesquisa, o projeto, aquela coisa toda, a orientação, referência bibliográfica, fundamentação, uma série de coisas. E é claro, né, dentro dessa logística, o cara de repente se deparar com uma pergunta dessa, fale-me sobre aquilo que você gosta, alguma coisa assim, ele colocou, né? Fale-me sobre aquilo que você gostaria de falar. Pô, gostaria de falar sobre qualquer coisa. É exatamente nesse ponto aí que eles estavam avaliando o candidato. Bom, mais uma questão de análise textual, compreensão textual, em que a gente verifica seguramente aí essa questão, vamos dizer assim, da compreensão, né? De palavras e expressões. Estou vendo que a prova é bem tranquila, não tem maiores mistérios não. Vamos lá. Primeira questão então, de acordo com o texto, compreensão já sabe, né? Não tem nada de interpretação. Compreensão textual nessa primeira. Vamos ver aí, acompanhe. Olha só, de acordo com o texto, os candidatos não tinham assimilado suas leituras. O texto não diz isso, pelo contrário, né? Eles estavam preparados exatamente para uma realidade de entrevistas bem diferenciada aí. B. Só conhecia o pensamento alheio, pessoal. Claro, né? Até porque ele fala nessa questão do pensamento alheio dentro do texto aí, né? Ele entrava trêmulo de uma forma ou de outra, eles sabem bem sobre essa questão do pensamento alheio, especificamente, ele fala sobre isso no terceiro parágrafo, né? Como se alguma coisa fosse realmente desconhecida e tal. E ele coloca exatamente isso. Os candidatos só conheciam o pensamento alheio. Assim, não é que eles só conheciam, olha só. O texto, ele dá margem a isso, né? Vamos tentar dar uma chegada aqui para você perceber um pouco essa diferença, né? Sem essa distorção toda em relação a isso aí. Vamos lá. Vamos botar um 180 aqui, que eu acho que aí já dá para ver. Olha só. Era comissão e tal, os candidatos se amontoavam, aquela coisa, beleza. Então, a pergunta foi combinada, ok. E depois, ó, ele fala exatamente aqui, papaguear os pensamentos dos outros, tá vendo aqui? Papaguear os pensamentos dos outros, ou seja, reproduzir, né? Agir como papagaio. Um verbo onomatopaico ou onomatopeico, né? Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso eles haviam se treinado durante toda a sua carreira escolar, percebeu? Falar sobre os próprios pensamentos, isso não lhes tinha sido ensinado. Então é essa questão aqui, ó. Eles, de uma forma ou de outra, estão acostumados a papaguear, a repetir os pensamentos dos outros, dos autores, etc. Aí ele está colocando, nunca lhes havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes, né? Então o que ele está colocando aqui nessa letra B, só conhecia o pensamento alheio. Perigoso, né? Não é que eles só conhecessem, vamos dizer assim, mas eles só foram preparados para falar mesmo sobre o pensamento dos outros. Percebeu como até mesmo assim a gente percebe que essa letra B, ela não atende plenamente ao que a gente espera? Só conhecia o pensamento alheio? Não, eles conheciam todos, agora eles tiveram dificuldade para se expressar. Interessante isso, né? Você percebe a dificuldade, vamos dizer assim, na elaboração da alternativa, pelo menos de uma alternativa que pudesse ser pontual e pudesse ser clara em relação a vocês. Então aí, prestando prova, fazendo os exames e tal, não foi clara, né? Um candidato mais cri-cri, vamos dizer assim, mais exigente, mais rigoroso, por certo, iria, assim, pegar no pé dessa proposição. Professor, mas está dizendo, de acordo com o texto, os candidatos só conheciam o pensamento alheio? Não, eles não só conheciam. Assim, eles não estavam prontos, eles não imaginavam que alguém pudesse parar e perguntar sobre o pensamento deles. Então eles ficaram surpresos, eles entraram em pânico, porque assim, foi uma surpresa. Não é que eles não conheciam. Essa letra B está perigosíssima, aí a gente não concorda muito com essa condução da primeira questão não, tá certo? Ela apresenta essas lacunas, pelo menos vamos dizer assim, em relação à construção, né? Em relação à construção desse contexto aí, você tem que ficar atento, beleza? Vamos continuar, acompanha aí. Tinham projetos de pesquisa deficientes? Não, ele não falou sobre a questão da qualidade dos projetos de pesquisa. Tinham perfeito autocontrole. Se eles entraram em pânico, seguramente o autocontrole não era realmente a sua praia. Ficavam em fila esperando a vez. Bom, sem comentários, né? Certo? Questão 1, resposta certa. Portanto, letra B de bola. Questão 2. O autor entende que os candidatos deveriam ter opiniões próprias. Bom, claro, né? Essa é a visão deles, né?
Aí é diferente da primeira questão, percebeu? Na primeira questão ele está dizendo que eles só conheciam o pensamento dos outros. Aí está errado, não é? Mas na letra B, veja como ele foi mais cauteloso. O autor entende que os candidatos deveriam ter opiniões próprias. Ele entende isso. Os candidatos deveriam ter, percebeu? Ou seja, não deveriam se basear somente na opinião dos outros. Então, quanto a isso aí, tudo bem, nenhum problema. Ler os textos requeridos. Não, eles estavam com a leitura na ponta da língua. O texto não sugere nada disso. Não ter treinamento escolar. Não. Refletir sobre o vazio, ter mais equilíbrio. Gente, ó, o interessante é que por mais desequilibrados que os candidatos possam ter aparecido, é óbvio que o autor critica a falta de preparo deles para falar sobre os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que na cabeça deles nunca passaria pelo interesse, vamos dizer assim, de uma banca examinadora de doutorado. Percebeu? Então, nesse contexto aí, ele procurou inovar, né? Procurou fazer alguma coisa, trabalhar nesse contexto educacional, pelo menos na avaliação seletiva mesmo deles aí. Uma outra pergunta, uma coisa bem diferenciada. Agora, é claro, mesmo nessa forma diferenciada, o que ele está sugerindo aí é o contexto de as pessoas terem opinião própria. Essa é a diferença, tá? Então, quando eles têm a própria opinião, o próprio ponto de vista, muda tudo. Agora, o autor não sugere desconhecimento total do ponto de vista. Isso aí já é por conta aí da banca examinadora, certo? Vamos lá, acompanha aí. Na questão 2, você tem aí, né? Letra A. Próxima questão, questão 3. A palavra brilhante no início do segundo parágrafo significa... Gente, no começo do segundo parágrafo, olha só, claro, né? Quando ele coloca aí, nos tempos que eu era professor e tal, os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando a livre imensa, aí tive, ó, olha só o que ele coloca aí. Lido a imensa livre de direito era rígida, aí tive uma ideia que julguei brilhante. Pessoal, se a ideia foi julgada brilhante, ele julgou brilhante a ideia, seguramente esta ideia não é reluzente, refulgente, brilhosa mesmo, né? É uma linguagem figurada, é mais uma vez a banca examinadora aí exigindo o sentido figurado das palavras, não é isso? Então vamos lá. Seguramente a palavra, a ideia, ela não é luzente, luxuosa, admirável, lustrosa, está um bocado de coisa aqui, né? E aí, o que você acha? Pessoal, refulgente não é, porque refulgir é fazer brilhar, né? Luzente vem de luz, também é o brilhante de luz. Luxuosa vem de luxo, absolutamente nada a ver. Não vem nem de lux, totalmente, né? De luxo, propriamente. Admirável, claro, a resposta certa, porque genial, maravilhosa, né? Lustrosa também não, né? De lustro, nada disso, ok? Questão 3, uma questão simples também de vocabulário, letra D de dado. Bom, questão 4, a palavra a, olha só, a palavra a em. No entanto, não foi a esperada. Veja, não foi a esperada, quando ele coloca aqui a reação do candidato, percebeu? Ele diz antes, né? A reação dos candidatos, no entanto, não foi aquela esperada. Percebeu? Então, não foi a o que esperado. Engraçado, né? Ele retira o termo antecedente daqui, que pela prova você pode retomar tranquilamente. Pode observar aí, né? Ele coloca aqui, não, vou botar no texto mesmo. Olha aqui, pronto, o texto está aqui, ó. Tá vendo aqui? A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. A o que, gente? A reação esperada. Percebeu? Ou aquela esperada. Né? Então ele coloca a reação dos candidatos, no entanto, não foi uma questão de coesão textual. Fácil, né? Então, quando ele diz a reação não foi esperada, a não pode retomar candidatos, até porque aqui eu tenho feminino singular, que não retoma um elemento masculino plural. Pergunta, não houve uma pergunta, houve uma reação, por isso que a resposta certa é a letra C. Retomando pelo próprio texto, você percebe que a palavra reação é que é a palavra base aí, certo? Beleza? Reação esperada, falar, gostaria, beleza. Questão 5. A expressão um vazio imenso refere-se a, de novo, mais uma vez, a banca examinadora aí trabalhando, né? A VUNESP trabalhando aí referência. Então, referência, gente, é a compreensão de leitura. Aí você tem uma chamada coesão referencial, você sabe, né? A coesão referencial pode ser anafórica ou catafórica, lembram? A coesão anafórica, anáfora, é quando você retoma um termo que já foi mencionado no texto. Coesão catafórica é quando você tem um elemento que menciona outro que ainda será dito, ainda será visto. Retoma não, o introduz ou apresenta, se refere a algo que ainda virá. Amai-vos. Essa é a lei. Quando eu digo amai-vos,
essa é a lei. Claro, esse essa, o pronome essa, funciona aí nesse contexto como um anafórico, um termo que retoma uma expressão anterior. No caso aí, a expressão amai-vos. Agora, se eu disser assim, a lei é esta, veja, a lei é esta, dois pontos, amai-vos. Tranquilo, né? Já vimos isso em aulas anteriores, você já está careca aí, seguramente experientíssimo, detonation, né? Pois é. Então você tem amai-vos com um elemento catafórico, esta, amai-vos. Não se esqueça, quando eu tenho este e esta num texto, pode até aparecer, como algumas bancas fazem aí, com função anafórica. Agora, em geral, você tem que observar a posição do pronome no texto. A posição do pronome em relação aos referentes. Observe os referentes. Veja de alguma forma de que maneira eles estão estruturados. Então, quando eu digo assim, o problema é este, dois pontos. E digo o problema, é outra coisa. O problema é este, dois pontos. Entendeu? Então, nesse caso agora, quando eu digo o problema é este, dois pontos, eu ainda vou dizer qual é. Então, este, nesse caso, funciona como catafórico. Beleza? Então, coesão referencial dentro do texto. É o que ele pede aí na questão do número 5. Vamos lá, acompanha aí. A expressão vazio imenso refere-se a... Gente, quando ele coloca o vazio imenso no terceiro parágrafo, ó. Terceiro parágrafo, é só chegar lá. Ele coloca aqui e tal, pronto. Não foi esperado, deu o oposto, um pânico sobre o que eles gostariam de falar. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Como se, mas não era, né? Foi como se, ele está supondo, ainda assim não dá para legitimar aquela questão deles desconheciam totalmente. Não é? Como se totalmente desconhecido. Um vazio imenso. Gente, como assim um vazio imenso? O campo sobre o que eles gostariam de falar. Percebeu? Como se esse campo fosse um imenso vazio, um desconhecido. O campo sobre aquilo que eles gostariam de falar. E aí? Na questão 5, portanto, qual seria a resposta certa? Claro, né? Esse campo aqui, e não os candidatos, o pânico, né? Isso aqui foram elementos associados à sensação de vazio. Mas a gente sabe que o termo, esse pânico, é o que está caracterizando propriamente isso aí, né? A própria referência em relação a isso aí, beleza? Certo? Resposta certa, letra E, tranquilo, vamos para a próxima. Questão 6. As palavras que, no terceiro parágrafo, retomam o termo os candidatos. Olha só. As palavras que, no terceiro parágrafo... Eu estava vendo a palavra aqui, ó. Presta atenção, rapaz. As palavras que, no terceiro parágrafo, retomam os termos, o termo os candidatos. E aí? Veja só, mais uma vez na questão 6, um encadeamento coesivo, né? Ou seja, um conjunto de pronomes que se refere a um mesmo elemento. Veja só, ele está colocando aqui as palavras que no terceiro parágrafo retomam termos candidatos. Vamos lá. Os candidatos, no entanto, não foi, a reação dos candidatos, no entanto, não foi esperada. Aconteceu o oposto, como se esse campo, só aquilo, sobre que eles quem? Os candidatos, não é isso? Eles gostariam de falar, lhes a quem, pessoal? Aos candidatos, está vendo aqui? Então, cadeia coesiva, os pronomes constituem uma cadeia coesiva, tendo como referente candidatos, ou seja, uma sequência de pronomes que tem um papel coesivo. Como sobre que eles gostariam de falar? Eles, como se lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio imenso, beleza. Papagaiar os pensamentos dos outros, tudo bem, para isso eles quem? Candidatos, haviam sido treinados durante toda a sua carreira. De quem? Dos candidatos. Bom, aí tranquilo, nós já identificamos todos os pronomes. Por isso que a resposta certa, claramente, aí é a letra D de dado. Beleza? Eles, que ocorre duas vezes, né, no contexto daí da situação, né? Eles, lhes e sua. São pronomes exclusivos aí, tá? Nesses outros contextos você não tem uma referência específica, referência anafórica, percebeu? São termos que retomam o candidato, palavras que, no sentido geral do terceiro parágrafo, retomam o termo os candidatos. Então veja que nesse caso aí, o contexto de retomada, você tem uma referência anafórica. Na retomada, na referência anáfora, aí claro, você tem aí um termo básico, né? Anáfora, a retomada. Beleza? Tranquilos? É isso aí. Questão do número 6, resposta certa, letra D de dado. E claro, fiquem atentos, hein? Processo de coesão referencial. Anáfora antes, catáfora depois. Deiticos, aí já são outras coisas, né? O deítico é aquele elemento, palavra, geralmente com função adverbial, que aponta para outros elementos que não estão presentes mesmo, textualmente ali.
estão na realidade metatextual, paralela ao texto, lembra? Então não esqueça não, tá certo? Próxima aula a gente segue aí. Até lá.